Louvado seja Deus para todo sempre. Seja engrandecido, exaltado, louvado o nome deste Deus Todo-Poderoso. O Deus que é o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o nosso Deus, o Deus que veio para nos dar a vitória. Amém? Você é vitorioso, eu sou vitorioso, nós somos vitoriosos. A palavra de Deus diz que somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Se somos mais do que vencedores, então não devemos ficar preocupados com nada disso. Amém? Estamos aqui nesta hora, nesta noite, louvando a Deus, engrandecendo a Jesus e dizendo que você, nós somos vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Abra a Bíblia no livro de São João, o Evangelho conforme escreveu João, capítulo de número 11. Capítulo 11, e vamos ler um versículo para aqui a nossa meditação. Amém? Deus abençoe, Deus fortaleça nossas vidas. Diz assim: assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Veja o que Jesus disse: nosso amigo dorme e vou despertá-lo do sono. Assim falou. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Aleluia. E Jesus disseram-lhe, pois, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso. Aleluia. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. Esta foi uma passagem bíblica que Jesus fala em Lázaro, que ele ia despertar Lázaro do sono. E este sono que Lázaro estava foi a morte. A morte tinha pegado Lázaro e ele tinha ido à vida, deixado a vida e agora tinha morrido. Jesus, ele sabe como faz. E foi muito importante quando nós vemos que Jesus era amigo de Lázaro, era amigo da sua irmã Marta e amigo da sua irmã Maria. Jesus sempre trabalhava. Ele estava enfermo e Lázaro estava ali em Betânia, na aldeia de Maria e de Marta, suas irmãs. Mas Jesus foi despertá-lo do sono, porque Jesus é o que desperta o morto do sono. Jesus, ele quando quer, ele cura. Quando ele quer, ele sara. Quando ele quer curar, ele faz maravilhas. Ele não mudou, nunca mudará. Este é o nosso Jesus. O Jesus que você crê. Este Jesus. E a Bíblia diz que Jesus foi despertar Lázaro do sono. Maria era a sua irmã, aquela que um dia Jesus estava em uma reunião e ela veio, despejou aquele unguento, aquele nado precioso, aquele perfume precioso nos pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos. Maria era amiga de Jesus. Mas um apóstolo, o apóstolo que guardava o dinheiro, mas não guardava a fé no coração, disse assim: para que esse estrago todo? Para que esse estrago todo? Está derramando este unguento aos pés de Jesus? Ah, meus irmãos, tem pessoas que não sabem a presença de Deus, o trabalho de Deus, que Deus quer que nós trabalhemos para a honra e glória do seu nome. Deus quer que nós façamos a obra dele com amor, com carinho, com dedicação. Sim, com fé, com esperança. Isto é a maneira que nós devemos fazer a obra de Deus. Mas ele, falando isso, Jesus repreendeu
e disse: esta mulher está fazendo algo importante. Sim, nem sempre tu teme o comigo, tem todas as pessoas, sempre tu honra, mas a mim nem sempre tendes convosco. Ela está fazendo muito bem para mim, ela está me lavando os pés para o meu sepultamento. Mas o que falou isso foi o próprio Judas, o Judas Iscariotes. Era o discípulo que tinha estado com o coração cheio de mal, cheio de inveja, cheio de coisas más. E ele foi entregar Jesus. Mas Jesus, ele foi ressuscitar a Lázaro. E Jesus chegando lá na hora daquele sepultamento. Por quê? Porque disseram para o Senhor Jesus Cristo que Lázaro estava enfermo. Mas Jesus deixou passar mais dias. Depois de 2 dias foi que Jesus foi lá. Aleluia! E quando Jesus chegou lá, Jesus ressuscita Lázaro. E a Bíblia disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele está salvo. Mas ele não estava salvo da vida, ele estava morto. Aleluia! Ele estava já morto. Mas agora Jesus vai e folga. Jesus chega para Lázaro. E ele, quando chegou lá, ele já estava sepultado. Lázaro já estava lá dentro do sepultamento. Já estava, não tinha mais nada que Lázaro, que ele pudesse fazer. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus, ele olhou para o povo, todos estavam ali atônitos, as irmãs de Jesus, aquela que tinha lavado os seus pés com seus cabelos, enxugado, lavado os pés dele com aquele unguento e tinha enxugado com os cabelos. A outra também, a Marta, estavam em pranto, chorando, porque queria o seu irmão. E ela disse para ele: se tu estivesse aqui, Senhor, o meu irmão não teria morrido. Foi a pergunta que ela disse para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E a outra, como muita carência de amor, de fé, de esperança, falou para o Senhor Jesus: vamos lá ver, Lázaro está morto. E Jesus, calmamente, porque Jesus sempre age calmo, Jesus nunca agiu com ganância, com muitas coisas, mas Jesus sempre age calmo. Aleluia! Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus foi e chegou lá onde estava Lázaro. Jesus disse, Jesus, movido de íntima compaixão, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela, sobre o sepulcro. E Jesus disse: tira esta pedra aí. Tiraram, pois, a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias. E era o tempo que Jesus deixou para atendê-lo. Mas ele era amigo de Jesus. E Jesus deixou para acontecer. Jesus, ele é Deus, ele sabe como faz. Se está demorando alguma bênção na tua vida, não fique com medo. Não fique triste. Não, porque Deus, ele sabe como agir. Deus age na maneira certa. Ele não deixa ninguém, ele deixa sem uma pergunta respondida. Aleluia. E Jesus disse para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Aleluia. Jesus
sabia que Lázaro ia sair, mas Jesus, ele não ficou preocupado. Ele apenas conversou com Deus, orou a Deus, e naquela oração que ele fez a Deus, ele agora clamou e disse: Lázaro, sai para fora. Aleluia. E Lázaro foi saindo aos poucos. Lázaro foi saindo aos poucos de pé, enrolado com faixa, o lençol que estava enrolado Lázaro. E ali a Bíblia diz que Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. Aleluia. Deixai-o ir. Deixai-o pregar a palavra de Deus. Deixai-o ir. Deixai-o fazer a vontade de Deus. Deixai-o ir. Deixai ele pregar, falar do nosso Deus, que é Deus grande, Deus de vitória, Deus de guerra, o Deus que não falhe nenhuma resposta. Desatai-o e deixai-o ir. Ele estava ali com fome. Desatai-o e deixai-o ir, vai se alimentar. Desatai-o e deixai-o ir, vai se trocar de roupa. Desatai-o e deixai-o ir, porque ele vai fazer a minha obra. Deus é Deus e Deus não muda. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Desatai-o e deixai-o ir. O Lázaro estava morto. E agora morto não é. Lugar de morto é no enterro. Lugar de morto é morrer. Lugar de morto é morto mesmo. Mas Jesus não disse isso. Ele agora queria que Lázaro fosse vivo, estivesse vivo, para suspirar, para ver o dia e para ver a glória de Deus. Quando Deus quer que a glória dele apareça, alguma coisa acontece. Morre gente, muda-se gente, passa as pessoas de um lugar para outro, mas Deus, ele move a grande pedra. Não há direção, não há nenhuma direção que possa querer impedir a direção de Deus. Quando Deus está fazendo a obra, ele muda pessoas deste lugar para o outro lugar, muda pessoa deste cargo para aquele outro cargo, muda pessoa de cidade para outra cidade, mas Deus faz, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Jesus, neste momento que fez o milagre, ele mostrou que era Deus, mostrou que era o Senhor dos céus e da terra, mostrou que é o Senhor que vive e reina para todo sempre. Jesus não muda. Jesus jamais mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É por isso que eu digo com muita certeza, com muita liberdade, Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo, não tem mudança. Ele não mudou, ele continua trabalhando, fazendo a vitória descer na tua vida. Se tu estás crendo na palavra de Deus, creia, porque Jesus Cristo não mudou. Jesus Cristo é o mesmo. Creia neste poder, nesta confiança, nesta palavra, que Jesus Cristo é o mesmo. Ele vai te dar vitória. Ele não mudou. Se você está sendo oprimido pelo seu empresário, se você está sendo oprimido nesta firma, se você está sendo oprimido nesta rua, nesta casa, e você não tem saída, Deus vai mudar a tua história. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não tenha medo. Fique orando e glorifique a Deus, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou. Deus, ele é o mesmo que ressuscitou a Lázaro. Ele é o mesmo que faz maravilha. Ele é o mesmo que cura. Ele é o mesmo que sara. Ele é o mesmo que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Ele é o mesmo que muda a história de uma história pequena para uma história grande. Deus faz isso. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não impede, ninguém impede o trabalhar de Deus.
Nenhum homem nesta terra pode impedir Deus trabalhar, porque Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Aleluia! Deus trabalha na tua vida. Deus trabalha na tua vida. Deus abre porta agora nesta hora. Deus está trabalhando. Ele está trabalhando porque Ele é Deus. E Ele veio com um propósito. O propósito é esse, de trabalhar para aqueles que nele esperam. Deus trabalha, Deus glorifica o nome dele, o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é para ser glorificado, exaltado. Ele é o Jesus da igreja. Ele é o Jesus que não perde em nenhuma batalha. Portanto, acredita nesta hora que Deus está mudando a história da sua vida. Deus está te aperfeiçoando. Deus está mudando a história da tua vida e tu vais ser uma bênção para Deus. Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus está te dando vitória. É a vitória certa e a vitória não muda. A vitória é a mesma. Deus vai te dar vitória nesta dificuldade. Deus está olhando para você para te dar a vitória.